Palavra de Deus, profeta Jeremias, capítulo 11. Os irmãos que vão nos ajudar nessa manhã. Profeta Jeremias. Hoje nós temos aqui o neto, o pastor Josué, que vão nos ajudar. Eu já gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias. No livro do profeta Jeremias, capítulo 11, a partir do versículo 18. O neto vai ler para nós, Jeremias, capítulo 11. E eu gostaria que todos acompanhassem a leitura. Está sendo também projetada aqui no telão. Vocês podem acompanhar a leitura. Nós vamos ler profeta Jeremias, capítulo 11, do versículo 18 até o versículo 23. Vamos ler com o neto? Amém. Jeremias 11, a partir do verso 18. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso, que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas o Senhor, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem me ver morto e dizem: não profetize em nome do Senhor, para que não o matemos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale conosco, que fale ao nosso coração. Vamos orar com o pastor Josué mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença como ovelhas diante do Seu pastor para receber o alimento espiritual. Pai, livra a nossa mente de sofismas, de engano. Livra a nossa mente de pensamentos humanos e carnais que querem concorrer com a Tua palavra. Livra-nos de ficar enfadados com o alimento espiritual, como aquele povo no deserto ficou enfadado com o maná. E chegou a injuriar aquele maná, que era algo que vinha do próprio céu, do Senhor, da parte do Pai, da parte do verdadeiro pastor. Pai, que nessa manhã o nosso coração seja liberto dessa tentação, que o nosso coração esteja aberto como a boca do passarinho que fica aberto, o bico do passarinho aberto, pedindo o alimento do Pai, e o Pai traz aquele alimento. Que a nossa alma seja alimentada nesse dia e o nosso espírito seja fortalecido pelo Teu Espírito através da Tua palavra. Nós possamos receber esse maná, esse alimento nessa manhã da Tua palavra. Inspire Teu Filho, toma a mente dele, que tudo aquilo que é carnal, humano, caia por terra, que o Teu nome seja glorificado. Abençoa a Tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aqui no profeta Jeremias, a partir desse domingo, com mais 2 lições,
nós estaremos falando sobre os sofrimentos do profeta Jeremias. Sofrimentos, a perseguição, nesse caso aqui, e o lamento. Jeremias é um ser humano como qualquer outro ser humano. Ele é um homem do seu tempo, da sua época. O que o distingue dos demais é a sua relação com Deus. Ele nasceu como qualquer ser humano da sua época, vivia numa cultura, vestia como eles, comia como eles, tinha os mesmos hábitos, os mesmos costumes, mas tinha uma distinção. Era a presença de Deus. Deus era presente na vida de Jeremias, fazendo dele um profeta. A palavra profeta quer dizer porta-voz. Ele era um porta-voz de Deus. E por causa da palavra de Deus, por anunciar a palavra de Deus, ele padeceu muitas perseguições, né? Sofreu muitas perseguições, e nós acabamos de ler aqui, nesse capítulo 11, que vocês acompanharam, Jeremias dizendo: eu era como um cordeiro manso, que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim. Então, ele está desenvolvendo o seu ministério, falando o que Deus mandava ele falar, e mal sabia ele que havia uma perseguição, havia um burburinho nos bastidores, numa tentativa não apenas de persegui-lo, não, mas era de matá-lo, era de extirpá-lo, de eliminá-lo da face da terra, né? E o que eu acho interessante nesses aspectos, quando nós vamos tratar aqui da perseguição, e bem colocou o pastor Josué na sua oração, é muito importante nós entendermos a palavra de Deus nesse aspecto da perseguição. Para não nos colocarmos como vítimas, né? E também para não sermos tomados de um complexo de inferioridade. Ou seja, é preciso ter lucidez. O que eu estou tentando dizer é que não são todas as perseguições que têm glória. Não são todas as perseguições que nós podemos celebrar e glorificar a Deus. No caso do profeta Jeremias, apesar de ser um momento muito duro da sua vida e da sua existência, ele podia glorificar a Deus. Porque ele estava sendo perseguido e injuriado por causa de Deus e por causa da palavra de Deus. A vida dele, todo o ser dele era para Deus e para a glória de Deus. Então o que eles estavam perseguindo não era Jeremias, mas era o próprio Deus. E muitos outros homens de Deus passaram por essa situação, como foi o caso de Moisés. Certa feita, as pessoas ali que eram conduzidas por Moisés foram retiradas do Egito pelo próprio Moisés. Moisés se desgastou para fazer deles uma nação, um povo, e certa feita eles pegaram pedras para atirar no Moisés. E o Moisés pergunta para eles: vocês vão apedrejar o Senhor e a vontade do Senhor, porque o Moisés aqui não é absolutamente nada. Tudo que eu faço é aquilo que Deus me manda fazer. Mas vamos aqui acompanhando, né, a lição, e vocês podem participar, vocês que estão aqui. Nós temos aí o chat da igreja que está transmitindo, irmãos de fora, e vocês que estão aqui podem também participar, fazendo as suas perguntas. O tema é muito interessante.
E você pode perguntar diretamente no chat da igreja, pode também mandar pelo WhatsApp da igreja. Se não quiser se identificar, não tem problema nenhum. Faça a sua pergunta, a sua participação, porque vai, com toda certeza, nos abençoar. Se vocês se lembrarem, Jeremias não se ofereceu para ser profeta. Ele não correu atrás, não bateu na porta e nem empurrou a porta para ser um profeta de Deus. Ele só se tornou profeta, ele só aceitou o chamado de Deus, a vocação, depois de muita relutância. Quando o Senhor o chamou, a semelhança também de Moisés e de muitos outros, ele falou: Senhor, chama quem que o Senhor tiver que chamar, mas eu não. O senso de responsabilidade e o temor diante de falar em nome de Deus o estremeceu. Dizer-se profeta de Deus, falar em nome de Deus, abrir a boca e dizer que é palavra de Deus, que é a vontade de Deus, isso traz uma responsabilidade muito grande. Ele não se ofereceu para ser profeta. Só se tornou depois de muita relutância, de muita argumentação com o próprio Deus. E por um forte convencimento da parte do Senhor, ele aceitou. Deus o chamou para essa missão: proclamar a sua palavra, palavra de Deus, para a sua geração, para o seu tempo e para a sua época. E foi um ministério muito longo. Jeremias profetizou durante o reinado de vários reis, né? Desde o início até quando Jerusalém sucumbe ali diante de Nabucodonosor. Algumas perguntas, elas precisam começar a brotar na nossa mente. Por que que um homem de Deus como Jeremias é perseguido? Por que que eles intentam matá-lo? Por que que eles querem extirpá-lo da face da terra? E por que que o Jeremias lamenta? Por que que ele chega no momento, e nós vamos ver na próxima lição, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Não sei se vocês já leram, mas ele diz assim: maldito o dia em que eu nasci. Amaldiçoado seja aquele que deu as boas novas a meu pai, dizendo: nasceu-te hoje um homem, um varão. Olha só. Maldito o dia em que eu nasci. Por que que o ventre da minha mãe não foi a minha sepultura? Por que que eu não morri dentro do ventre da minha mãe e não rompi a madre? É um lamento. Os profetas e os livros proféticos, eles carregam também muito desse teor poético, né? Mas o fato é que ele está lamentando, é um lamento, é um clamor. Ele lamenta por que que ele nasceu. Porque a barra estava pesada. A aflição era muito grande. A angústia era tão grande, mas tão grande, que ele chega a dizer: por que que eu nasci? Ele está desesperançado da vida. Ele não está encontrando sentido na existência. Ele está sofrendo muito. E por isso ele lamenta. É muito duro para um homem de Deus, um profeta de Deus, dizer. Está escrito: maldito o dia em que eu nasci. Por que que eu nasci? Porque a minha vida é só tribulação. Mal abro a boca e me sobrevêm perseguições, opressões. Esse é um sofrimento muito grande que o profeta está passando. Por quê? O profeta era um ser humano como qualquer outro ser humano.
E graças a Deus que a Bíblia trata isso com muita transparência. Os nossos heróis da Bíblia não são super-homens. Tiago chega a dizer que Elias era um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas angústias, sujeito às mesmas dores, aos mesmos temores. Mas Elias também tinha uma diferença. Era um homem que orava. E quando ele orou, Deus ouviu e cerrou os céus, não choveu. Depois ele orou novamente, Deus ouviu e abriu os céus. Mas era um homem, era um ser humano como eu, como você, que tem dia que amanhece muito bem, matando todos os leões que aparecem, mas tem dia que está fugindo, né, de um camundongo, escondendo dentro de um buraco e também se lamentando. É a fragilidade da nossa humanidade. Eu amo ler a Bíblia e principalmente nessa perspectiva. Tenho pavor da perspectiva triunfalista, que tenta apresentar um projeto do Evangelho que faz homens e mulheres quase que sobre-humanos, que não adoecem, que não sofrem derrotas, é só vitória, 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 vitória. Isso não é verdade, isso não é real, não é a vida. Somos humanos e o profeta era um ser humano. Eu me lembro durante o tempo em que ainda era presidente da nossa convenção batista, ficamos sabendo de um pastor, e quando ficamos sabendo, ele já estava morrendo, já estava na fase terminal. Como qualquer outro ser humano, ele contraiu um câncer, mas não falou para ninguém que estava com câncer, porque era uma fraqueza diante do triunfalismo que ele pregava. Ele pregava que um servo de Deus, que um crente, um servo de Deus, não podia ficar doente. Tem gente que prega que um servo de Deus não pode ficar doente, não pode ficar pobre, não pode sofrer. Isso não é verdade. Então nós estamos falando aqui dos sofrimentos de um homem de Deus, que é o profeta Jeremias. Ele é um homem de Deus, mas é um homem, é um ser humano, como qualquer outro, com as suas dores, com os seus dilemas, né? Dilemas são aqueles labirintos que de vez em quando nós entramos, como o Jó entrou. O Jó entrou num labirinto terrível, porque ele havia aprendido numa perspectiva de retribuição e numa perspectiva triunfalista, que se ele fizesse tudo certinho, nenhum mal lhe aconteceria. E ele fez tudo certinho, e de repente o mundo dele virou de ponta cabeça, e ele fica num dilema terrível. Então, o profeta tem dores, dilemas, medos, conflitos, não era um super-homem, muito pelo contrário. Jeremias demonstrava muita fragilidade, apesar de ser muito firme em suas convicções. Mas era um ser humano como qualquer outro e também extremamente frágil, né? Quem foi que contou para Jeremias? Quem foi que contou para ele? Foi Jeremias, o bicho está pegando para o seu lado. O pessoal está maquinando para destruir você. Quem foi que contou para ele? Versículo 18. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tem que ter muita autoridade e muita comunhão com Deus para poder falar uma coisa dessa. Eu tenho que ter muito cuidado com as minhas emoções, eu tenho que ter muito cuidado com a
a formatação da estrutura do meu ser. Muitos de nós, talvez devido à estrutura emocional, psicológica, já tem por natureza uma mania de perseguição. Então, às vezes, é a mente, é o coração. Não é o Senhor, mas aqui é o Senhor. Amém? Então, o Senhor me contou e eu fiquei sabendo. São algumas coisas que eu acho muito interessante no texto, já vou começar falando sobre elas. Primeiro foi o Senhor que contou. Não foi o Zezinho, não foi a Maria, não foi o irmão João, não foi o irmão José, mas foi o Senhor. É diferente, porque nós também não temos o juízo, né? Às vezes o juízo nosso é meio empanado, é meio embaçado. Então nós devemos ter muito cuidado com o que nós pensamos, principalmente nessa direção. Os irmãos estão entendendo? Então tem que ter muito cuidado. Às vezes eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, às vezes eu vivo quase que uma dúvida sistemática, eu duvido de tudo, eu desconfio de tudo, então muitas vezes não é o Senhor que está me contando, é a minha própria desconfiança. Estão entendendo? Às vezes é o momento ruim que você está passando emocionalmente, espiritualmente, e você desconfia que alguém está armando para você, quer te destruir, fala mal, etc. e tal. Tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Primeira coisa. A segunda coisa é essa, é quem é que conta. A Bíblia diz que todos nós agora em Cristo Jesus somos sacerdotes, não é verdade? É o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós temos acesso, livre acesso à presença de Deus. E uma das coisas que se fazia na consagração do sacerdote era ungir aqui as suas orelhas. Era ungida a orelha, os dedos aqui e também os pés. Para ter discernimento no ouvir, no que vai pegar e por onde vai andar. E muitos de nós não temos bom discernimento para ouvir. Muitos de nós não sabemos distinguir se a voz é de Deus, se a voz é do diabo, ou se aquela voz vem de um coração adoecido. Então, o discernimento para ouvir é de fundamental importância, ainda mais quando se trata de mim mesmo. Então, nós precisamos ter esse discernimento. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Então, foi o Senhor. Foi o Senhor quem lhe contou. Não foi outra pessoa e nem foi tampouco o seu próprio coração. Não foi uma desconfiança dele. Foi o Senhor. Amém? Percebe o grau de intimidade, de relacionamento com Deus? Certeza absoluta, convicção absoluta de que era o Senhor quem estava lhe contando. E o que o Senhor lhe conta? Olha também o estado do coração de Jeremias. Eu era como um cordeiro manso que é levado para o matadouro. E eu não me esqueço, já contei para vocês, né? A gente vai ficando mais velho, vai repetindo as histórias, né? Mas eu me lembro aconselhando o irmão que estava passando por um momento muito difícil. E eu li com ele Isaías capítulo 53. Falei, vamos ler aqui a palavra de Deus, Isaías 53. Olha aqui, está dizendo que ele, como um cordeiro mudo, ele está sendo levado para o matadouro.
numa referência a Jesus. Então, Jesus é um cordeiro. O cordeiro é dos poucos animais que é levado para o matadouro sem dar cabeçada, sem dar chifrada, sem dar pesado. Os outros animais, quando pegos, para o sacrifício, para serem mortos, eles esperneiam, mordem, no instinto de preservação. Mas o cordeiro é um dos poucos animais que você coloca ele no corredor da morte e ele vai de cabeça baixa, manso, humilde. E Jeremias está dizendo, eu era como um cordeiro manso que é levado para o matadouro. E aquele irmão estava muito nervoso, muito bravo, muito chateado com as injustiças que estavam fazendo com ele. Eu falei, irmão, olha aqui, Jesus, o exemplo de Jesus, a gente tem que ter paciência, mansidão. E o que me marcou foi a resposta dele. Eu falei, pastor, eu entendo perfeitamente essa figura do cordeiro manso que vai sendo levado para o matadouro, só que eu não estou como um cordeiro, eu estou como um pitbull. Eu estou rosnando e eu quero morder, eu quero rasgar, eu quero estraçalhar tudo que apareça pela minha frente, Mas esse é o estado de alma do profeta Jeremias. Eu me sentia, eu era como um cordeiro manso, que está sendo levado para o matadouro. Mas o Senhor me contou. E o que o Senhor contou para ele? O Senhor contou para ele, eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo, vamos destruir a árvore com seu fruto. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Jeremias, ele está como um cordeiro manso. Não tem maldade e não tem desconfiança no coração dele. Isso é que eu acho incrível. E eu acho mais incrível ainda que Jeremias não desejava o mal para o seu povo. Apesar de falar-lhes coisas duras de serem ouvidas, ele amava e chorava por aquela nação. Vamos ler Jeremias capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 1 do capítulo 9. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 8. Vamos ler do versículo 18. Jeremias orando, intercedendo e chorando por causa do seu povo. Pastor Josué, por favor, acompanhe, vamos lá. Jeremias não desejava o mal, pelo contrário, orava, intercedia e chorava por eles. Verso 18 até? O primeiro versículo do capítulo 9. O Senhor me fez saber, Jeremias 11, 18. Não, 8, capítulo 8. Do versículo 18. Isso, capítulo 8, versículo 18. Até o primeiro versículo do capítulo 9. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou
não há lá médico para que, pois não se realizou a cura da filha do meu povo? Versículo. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Aí. Então, só até aqui, pastor. Quem dera que a minha cabeça se tornasse uma fonte de águas e os meus olhos se enchessem de lágrimas. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Esse é o profeta chorando pelo povo de Jerusalém. Olha que mundo mais doido é isso, né? O Jeremias, ele é o profeta de Deus, ele anuncia a palavra de Deus para o povo, chama o povo ao arrependimento, porque se eles não se arrependessem, viria a destruição, e o povo não se arrepende. E ao invés de xingar o povo, ele começa, vendo a destruição iminente, ele começa a chorar. Aqui ainda não aconteceu a destruição, mas ele sabe que a destruição virá, caso o povo não se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Eu estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Como é que alguém que ama tão intensamente e que se doa tão intensamente, ainda assim é perseguido e as pessoas desejam matá-lo? Esse é o profeta Jeremias. E os intentos eram: vamos destruir a árvore com o seu fruto. Eles queriam extirpá-lo, né, da face da terra, queriam dar cabo dele. Vamos destruir a árvore com o seu fruto? Vamos cortá-lo da terra dos viventes? Vamos desarraigar a sua memória para que ninguém mais se lembre dele. Não profetize em nome do Senhor, Jeremias, para que não o matemos. Se você continuar profetizando em nome do Senhor, nós vamos cortá-lo, vamos destruí-los e vamos te desarraigar da face da terra. Essa era a situação. Pastor? Perdão, pastor. Não. Vai traçando assim na minha cabeça. Uhum. A situação de Jeremias, esse ódio do povo, na verdade, parece que não era diretamente pela pessoa de Jeremias, mas era uma instigação de Satanás ao povo contra Deus. E Jeremias era a voz de Deus, representava o Senhor. Palavra de Deus, vontade de Deus. Era a palavra de Deus. Então, esse ódio é instigado por Satanás. E ele inocentemente, porque ele amava o povo, e o amor cega. E ele achava que a recíproca era verdadeira. E ele achava, né, que o povo o amava. Uhum. E a gente, muitas vezes, isso não é só pastor, não, é o povo de Deus em si, que hoje também são sacerdotes. Uhum.
alguns ódios são levantados contra alguns de nós gratuitos. E não é, às vezes, um ódio pela pessoa, por nada, é inexplicável. É um levante de Satanás, porque essa pessoa que é alvo desse ódio, ele está representando o Senhor, é a palavra de Deus. Então a gente vê nesse momento de Jeremias, vê também no momento de Cristo. Quando Cristo amava aquele povo, chorava por aquele povo, como a galinha queria, né, abrigar os pintainhos. Era a mesma coisa. Isso. E o mesmo ódio foi incitado de Satanás por Jesus. E hoje a igreja também parece que ela está inocente. Ela não vê. Eu mesmo olho assim e digo, gente, eu não tenho inimigo nenhum. Né? Todo mundo gosta de mim e tal, mas nós esquecemos que nós temos um inimigo, sim, que é Satanás. E hoje as estratégias dele hoje são diferentes. Eles tentam nos embriagar com o tempo, com muitas novidades do tempo, e nós achamos que somos bem-quistos, que somos amados, mas há um perigo muito grande nessa inocência aí. Verdade. É ficar atentos, porque só a intimidade com Deus, só um relacionamento mais íntimo com Deus, nos vai dando lucidez. Né? Até no nosso culto mesmo, a gente, às vezes, se não perceber, o inimigo coloca pensamento de crítica, em pequenas coisas. E, às vezes, nós somos apanhados por essa crítica. Isso é só um pequeno exemplo. E somos tirados do verdadeiro objetivo, que é cultuar a Deus e estar na presença de Deus. Se não tiver essa intimidade para que Deus fale, igual falou para Jeremias, e revele a ele é sucumbido por essa maldade. Essa maldade. E eu gostaria de ler com vocês também, até aproveitando isso que o pastor Josué disse, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos agora aqui ao Novo Testamento, Sermão da Montanha, Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 10, 11 e o 12 também. Olha só, o que o pastor Josué disse é muito importante, não é? Aquele ódio era por causa da palavra de Deus. Era por causa da vontade de Deus que o Jeremias expressava. Então isso suscitou esse ódio, essa ira e essa perseguição. Mateus capítulo 5, versículo 10, encontraram? Bem-aventurados os perseguidos por causa da... Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu me lembro, há uma diferença entre ser perseguido por causa da justiça e ser perseguido pela justiça. Qual que é a diferença? Mas que advogado está ali, né? Mas já... Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de ser perseguido por causa da justiça e ser perseguido pela justiça? Fernando, que é advogado também, qual que é a diferença? É fácil, né, pastor? Pela justiça, cometer um delito, um crime, a justiça vai atrás do senhor. Exato. E por justiça é pela justiça divina. Praticada. Andando retamente. Pode falar aí, mas todo mundo ouve. Graça e paz, igreja. Ser perseguido pela justiça, se eu cometer um delito, uma infração, um crime, eu serei perseguido pela justiça, pelo poder judiciário, pela justiça dos homens, né? Agora, como crente, andando retamente, sendo temente, e aí eu estou dando bom testemunho. E para aqueles que não gostam ou não querem, não participam, eles vão me perseguir. Todo piedoso será perseguido, né? Por causa da justiça. Ok, pastor? Ok? Obrigado.
Então, há uma diferença. Jesus está dizendo, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, quando somos perseguidos pela justiça é quando infringimos. Então, às vezes tem muito crente que lamenta que está sendo perseguido pela justiça, mas é porque não pagou as contas, né? Aí é perseguido pela justiça. Cometeu perjúrio, aí a justiça o persegue. Agora, quando se é perseguido por causa da justiça, é pela justiça vivida e praticada. Então, quando eu sou perseguido por causa da justiça, aí tem bem-aventurança. 1 Pedro vai dizer isso também, que quando nós somos perseguidos por causa do nome de Deus, por causa das boas obras, por causa da justiça, quando somos perseguidos, aí nós podemos louvar a Deus. Isso tem a bem-aventurança. Agora, quando eu sou perseguido pela justiça, aí é uma vergonha para a gente, para o Evangelho, para a igreja e para o reino de Deus, né? Uma pergunta, pastor. Sim. É a questão desse ódio do Satanás contra o povo de Deus, em todo o tempo, e como esse povo vai se comportar diante disso, né? Porque ele pode sofrer o juízo de Deus também por causa disso. Então, aqui é uma pergunta do Ellison, que diz: o texto lido mostra a vingança de Deus contra o povo. O homem pós-moderno tem dificuldade em conciliar o aspecto vingativo de Deus com seu caráter amoroso. Como podemos lidar com isso? Isso. Como que Deus pode ser ao mesmo tempo amoroso e ser o Deus vingador, né? Ele é vingador porque ele é o justo juiz. Eu estava pensando sobre isso. O Edson, né, até ouvimos, os irmãos viram aquela entrevista que o Edson deu, foi na Bandeirantes, Edson? Brasil Central, sobre a questão ética, né? Nós, como povo de Deus, formação cristã, nós cremos que existe uma justiça no universo. Nós cremos. Até no nosso ditado popular, a gente diz que a justiça de Deus tarda, mas não falha, não falta. Então nós cremos num Deus vivo, num Deus justo, e nós cremos que há uma justiça, né? Isso faz parte de uma metanarrativa, de uma crença numa pré-ordenação, numa ordenação de Deus para todo o universo. Se Deus é o Criador dos céus e da terra, e se Ele estabeleceu uma ordem e princípios que devem ser vivenciados, então, para nós, existe uma ordem de Deus, existe uma maneira de viver segundo Deus, de acordo com a vontade de Deus. E quando esses princípios não são vivenciados, né? Então, o próprio Deus, que é o justo juiz, ele vai julgar. Seja nesse tempo presente ou no porvir, haverá um tempo em que todos compareceremos diante de Deus, né? Então, nesse sentido, e melhor ainda, lá em Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas entreguem nas mãos do Senhor, porque Ele é o justo juiz e o vingador. Ou seja, nós partimos do princípio ético, moral, universal, de que existe sim uma justiça universal, existe um juiz universal, e que todos, seja nesse tempo presente ou num porvir próximo, passaremos por essa balança de Deus.
Mas essa pergunta, então, nos arremete para o próximo tópico, que é: qual foi a reação de Jeremias? Ele está lá feito um cordeiro manso, um cordeiro mudo, inocente, coração puro. Aí o Senhor: acorda, Jeremias. Vamos, filho. O pessoal está armando contra você. E é para a morte. Qual que foi a reação dele? O que ele fez? Olha só o versículo 20. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois o quê? Vamos, pois, te confiei a minha causa. O que o Jeremias fez? Colocou aquela situação nas mãos de Deus. Deus lhe conta, é verdade, ele está sendo perseguido, eles querem matá-lo, mas qual foi a reação? O que Jeremias fez? Tomando o pé da situação, ele colocou aquela situação nas mãos de Deus. Esse é o caminho correto, mas é o caminho mais difícil. Porque nós queremos ver a justiça e a vingança imediatamente. E muitas vezes não queremos esperar por Deus, não queremos deixar Deus, que é o justo juiz, julgar todas as coisas. Qual que é o problema quando eu julgo? Se a causa for minha, o que vai acontecer? Vou ser parcial. O juízo já vai ser contaminado. Se eu estiver muito magoado, muito chateado com a situação, pior ainda. Aí eu vou cometer outro erro, vou cometer outro pecado. Então, melhor que se pode fazer nessas situações é colocar nas mãos do Senhor. Amém? Mas é difícil, não é? É difícil colocar nas mãos do Senhor uma injúria. É muito difícil. É muito difícil confiar que o Senhor é justo juiz e que Ele vai julgar essa causa. Ó Senhor dos exércitos, do justo juiz, o Senhor é quem prova o mais íntimo do coração, o Senhor é que sabe. O Senhor sabe das intenções, o Senhor sabe das motivações. Pois te confiei a minha causa. Esse é o caminho correto. O mais difícil, mas é o mais correto. E é o que Jeremias faz. Outro aspecto interessante, né? Olha só. O Senhor provas o mais íntimo do coração. Permite que eu veja o quê? A vingança de quem? Então não é a minha. Por que Jeremias não diz a minha vingança, mas diz a tua vingança? Ó Senhor, esse povo não vale nada, olha só as injúrias, e agora, Senhor, ainda querem me matar porque eu sou um homem segundo o teu coração. Senhor, me vinga, Senhor. É isso que ele está dizendo? Não. Ele não diz a minha vingança, mas a tua vingança. Por que ele diz a tua vingança?
O pastor José acabou de falar. Por que é a vingança do Senhor e não a dele? Porque o perseguiam por causa da palavra do Senhor e da vontade do Senhor. O Jeremias aqui é apenas um ramo, o Jeremias aqui é apenas um canal, um condutor, um instrumento. Marilane, Léo está com o microfone? Marilane. Então, é muito interessante observar isso, né? Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Pastor, essa palavra está me fazendo lembrar quando eu fiz estágio com a doutora Daí Lourenço Dias. Eu ali com 18 anos, mais ou menos, e ele com 80 e pouco já. E eu ficava maravilhada com a sabedoria de vida que ele tinha. E uma vez ele me contou uma história de que 2 amigos fizeram um ajuste entre eles e que um emprestou uma quantia vultosa para o outro. Com muito sacrifício, falou, olha, eu vou te ajudar, como é que você vai me pagar? E era um tempo em que a pessoa poderia dar em garantia o que ela quisesse. Ele falou, olha, eu vou te pagar a quantia, né, que você me emprestou em tal data, e se eu não conseguir te pagar, eu te dou meio quilo da minha própria carne. Aí o tempo passou, chegou o dia do resgate da dívida, e o amigo pediu uma prorrogação, o outro concedeu. Uma segunda vez, uma terceira vez, o amigo que se sentiu lesado levou a situação aos tribunais, né? E aí uma juíza, eu acho que ele falou juíza na época, só para me agradar, e colocada a causa diante da juíza, ela falou assim, olha, muito justo, você está certo, você está no seu direito de cobrar a sua dívida, traga uma adaga. Aí a adaga foi entregue para o credor, e ela disse, olha, ali está o seu amigo, ex-amigo, devedor, você pode retirar o meio quilo da carne dele. Agora, se você retirar menos ou mais do que meio quilo, você terá cometido uma injustiça. E aí vai ser retirado da sua carne. Aí ele falou, não, mas como eu vou saber? Ela falou, olha, você tem outra saída. Deixe que as leis justas sejam aplicadas. Ele devolveu a causa para a justiça. Boa ilustração, mulher. Obrigado, muito boa. Quem é que sabe cortar na medida perfeita? Quem seria capaz de julgar e cortar o meio quilo exato, né? Então, a justiça de Deus, Deus consegue fazer esse corte. Deus consegue fazer isso da melhor forma possível, né? Temos algumas perguntas aqui. Por favor, pastor. Não sei se o tempo vai... Sim, mas pode fazer, pastor. Tendo o Leonardo aqui, que ele diz, pergunta se a pessoa e ministério de Jeremias é uma sombra da pessoa e ministério de Cristo. É um tipo. A gente, na hermenêutica, usa teologicamente a expressão tipo, né? Ele é um tipo, ele prefigura, aponta, e é uma figura também, porque Cristo é o profeta. Silvio. Jesus é o profeta, Jesus é o rei, Jesus é o sumo sacerdote. Então, os profetas, os reis, os sumos sacerdotes, eram uma figura que apontavam para o sacerdote, o rei e o profeta, né? Tem outra pergunta aqui. Silvio Jacinto. Graças e paz, irmãos. Meu nome é Silvio Jacinto, sou abençoado. Estou aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Pastor, a doutrina da pré-ordenação se aplica a todos os irmãos das igrejas? É o Silvio... Silvio Jacinto. Isso, essa expressão pré-ordenação.
Não sei se você está falando da eleição ou da predestinação, nessa ideia de pré-ordenação, né? Se for por aí, que eu posso dizer é que a palavra-chave para isso, em toda a teologia paulina, é em Cristo. Não há eleição, não há salvação, não há ausência de condenação se não for em Cristo e numa expressão da fé no tempo e no espaço. Tá certo. Mais alguma? O Adriano Abrão pergunta: qual é o meio termo aceitável? O triunfalista não aceita dificuldades diversas e acaba jogando Deus nas cordas, com orações advindas da má interpretação de versículos, de que Cristo nos livra de tudo. Já o legalista afirma que devemos viver dificuldades em virtude de nossos pecados e que todo pecado deve ser julgado por Deus no crente. Qual o meio termo bíblico? Uhum. Excelente pergunta. Você me fez lembrar dos dias de Paulo, do epicurismo e do estoicismo, né? Então eram dois extremos. De um lado, nós, como servos de Deus, nós não celebramos a desgraça e nem o sofrimento. É muito importante, por isso que eu achei muito oportuna, Adriana, a sua pergunta. Nós não somos daqueles que quanto pior, melhor, né? Abrir lá o envelope do exame, a pedido do médico, vir lá a tragédia. Oh, aleluia, glória a Deus. Não, não é normal. Leva para a clínica. Não, ninguém faz isso, né? Então nós não celebramos, né, e não nos regozijamos na dor. Mas por outro lado também, nós não somos negacionistas, que negamos a realidade e negamos as vicissitudes da vida, as adversidades. E afinal de contas, se Jesus não voltar, todos nós morreremos. Infelizmente, vamos ter que passar pelo vale da sombra da morte. E às vezes passaremos de uma forma amena, ou às vezes passaremos de uma forma dolorosa. Mas todos nós haveremos de passar. Então, de um lado, o triunfalismo, ele obscurece a graça de Deus, porque ele é autocentrado no homem e na vontade humana. De outro lado, o pessimismo, ele obscurece a graça de Deus, porque depõe contra a graça de Deus e o favor de Deus, né? Então, acho que a via média, o meio termo, é entender os dois extremos. Eu acho todos os dois fazedores de uma caricatura de Deus, né? Quando você diz também com muita propriedade que o triunfalista ele joga Deus nas cordas, né? É como se ele quisesse obrigar a Deus a fazer a sua própria vontade. É como se ele pegasse uma espada e colocasse na barriga de Deus, dizendo: eu creio, agora o Senhor se vira e faz o que eu estou pedindo, que eu estou crendo, né? É um triunfalismo exacerbado. Pastor, nós temos mais uma pergunta, é do Sim. Isaac. Uhum. Nessa mesma linha, Certo. quais são as consequências de uma pregação do Evangelho que isenta o cristão de sofrimento? Culpa de uma cultura egocêntrica triunfalista? Eu acho que a principal consequência, Isaac, é aquilo que o apóstolo Paulo fala. Você começa a gerar mestres segundo o coração do homem. Você começa a ter mestres, pregadores que preguem segundo o espírito da época, segundo aquilo que os homens querem ouvir. E os ouvintes começam a ter comichões nos ouvidos porque querem ouvir pregações e ministrações de acordo com os desejos do seu coração. Então, casa bem com a colocação do Adriano, né? Nós não podemos nunca nos esquecer das promessas de Deus, que Deus nos livre,
de viver uma fé cristã somente ética, né? Sem o sobrenatural de Deus. Um grande teólogo alemão, humanamente falando, né? Ele resolveu, dizendo ele que ia desmistificar os evangelhos. Que ele ia retirar dos evangelhos todos os aspectos miraculosos e sobrenaturais. Imagine que ideia. Então, a fé cristã, ao mesmo tempo que ela é a fé da ética, da moral, da justiça, do comportamento, ela é também a fé do sobrenatural do Deus presente. Amém? Deus é presente. Se eu abrir o envelope lá e veio a notícia que eu nunca gostaria de ver ou de ouvir, o que eu vou fazer? Eu vou clamar a Deus. Porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus presente. Então, o grande problema são os extremos, né? Essa pregação triunfalista é aquilo que eu disse. O pastor morreu de câncer e os irmãos ficou sabendo só quando ele estava morto. Porque ele pregava que crente não podia ficar doente. Se o crente ficasse doente é porque tinha pecado. E quando a adversidade bateu na porta dele, e justamente com o câncer, ele ficou... Aí foi ele que foi para as cordas, né? Ficou sem saber o que fazer. E ao invés de abrir o coração, de falar, ele manteve o triunfalismo, a postura de ilusão, de engano e de negação, né? Mas fechando aqui, sofrimentos de Jeremias, a sua perseguição e seu lamento. Ele é perseguido por causa da justiça, por causa da palavra de Deus. O que ele faz? Ele coloca nas mãos do Senhor e diz: Senhor, Tu és o justo juiz. O Senhor sabe cortar o meio quilo aí direitinho, então deixa nas mãos do Senhor, o Senhor vai cortar. Mas isso é muito difícil, gente. Muito difícil, porque nós vivemos numa sociedade judicializada. Isso é tão difícil que eu mesmo, me permita, vivi uma situação que eu imaginava que eu nunca vivesse. No dia do casamento do Samuel, quando eu vou sair da garagem, o carro trava. E não anda. Ainda bem que ele estava saindo, peguei carona com ele, e o carro ficou travado. Liguei para a concessionária, buscar o carro, era um problema no freio, e o carro ficou 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, e me cederam um carro depois, e eu fiquei naquela corda bamba, que eu trem me angustiando, me perturbando, até que eu resolvi, falei, vou ter que tomar a providência. Fui ao Procon. Chegou lá, o pessoal ligou, tentou aquela mediação. Vamos dar uma semana. Não me falar nada. Eu voltei lá no 47º dia, completando 50 dias do carro parado, um carro novo, que eu, ainda estou pagando o carro. Aí cheguei lá, o diretor, a Zete trabalha lá, me apresentou o diretor falou para mim: pastor, o que o senhor quer? Porque segundo a lei do consumidor, etc e tal, já extrapolou o tempo. O senhor quer outro carro ou quer o dinheiro? Eu falei, eu quero o dinheiro. Minha coisa já tinha mudado, eu falei, eu quero o dinheiro. Ligaram lá na gerência, nas instâncias superiores da concessionária e avisaram, olha, já passou, ou vocês dão outro carro para ele ou vocês devolvem o dinheiro. E virou para a menina e falou assim, faz o processo aí, começa a fazer o processo, depois o senhor vai no cartório. Eu estou sentado lá com a menina fazendo o processo, chegou uma mensagem no meu celular. Senhor Jesus Aparecido, a peça do seu carro chegou. Eu falei, mas meia hora não tinha peça? Como é que a peça chegou? Ou seja, por causa da pressão da justiça. Então, é um mundo muito judicializado, né? E quando se trata de relações comerciais e não interpessoais, é mais fácil.
Agora, em se tratando de relações interpessoais, é muito mais difícil, é muito mais complicado, e a gente precisa de Deus para a justa medida. Mas eu fiquei impressionado, irmãos. Com meia hora que ela começou a bater o processo, a peça apareceu. Não sei de onde, mas ela apareceu. Se eu não tivesse feito isso, talvez o carro estaria lá até hoje. Sim? Me perdoe, não veio agora e não daria tempo de redigir aí, a escrevê-la. Mas como é que fica a situação em relação à nova aliança, né? Porque Jeremias está na velha aliança e ele entrega a causa dele para o Senhor a respeito da vingança, e Jesus nos manda orar pelos nossos inimigos. Nós estamos na nova aliança. E eu não estou falando sobre os meus inimigos que não gostam de mim ou do meu temperamento, mas daqueles inimigos que estão me perseguindo por conta da minha fé. Isso. Na nova aliança, E aí, como é que fica a situação? Vou fazer a mesma coisa que o Jeremias fez. Vou colocar nas mãos do Senhor. Aqui em Romanos capítulo 12. Não pague a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, se eu sou perseguido por causa da justiça, eu me regozijo. É por causa da justiça. E eu vou colocar nas mãos de Deus, como Jeremias fez. Então, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor é o reto juiz, o Senhor é quem julga todas as coisas, e o Senhor vai dar o melhor desfecho. Amém? Vamos ficar de pé? Que a palavra de Deus nessa manhã nos abençoe, ilumine o nosso entendimento. Obrigado pela participação de todos os irmãos, com as perguntas, com as contribuições. Gostei muito dessa ilustração que a Marilane trouxe para nós, não é? Quem é que pode cortar na justa medida, senão o Senhor? Pai, nós confiamos que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é o justo juiz, e o Senhor sabe o porquê dessa palavra nessa manhã. Certamente alguns irmãos estão vivenciando aqui momentos difíceis, de injustiça, de sofrimento, e a tua palavra nos traz a resposta. O Senhor não está indiferente, o Senhor não é alheio a todas essas situações. Livra-nos de cometer a injustiça, Senhor. Porque quando nós cometemos a injustiça, nós nos colocamos contra o Senhor. Mas quando nós sofremos a injustiça, por mais doloroso que seja, e suportamos e levamos, nós estamos do lado do Senhor. Não deixe ninguém aqui cometer injustiça, Senhor, nenhum de nós. Mas não nos deixe também injuriados, magoados, ressentidos, mas alivie esse fardo, sabendo que o Senhor é justo juiz, e nos ajude a colocar a nossa causa nas mãos do Senhor, aos pés da cruz. Queremos colocar nessa manhã, aos pés da cruz, toda injúria, toda injustiça, toda maledicência, toda perseguição, e pedir que faça-se a tua vontade. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.